What's up, church? What's up, church? O que tá pegando? E aí, igreja? E aí? Man, you're looking fine. Vocês estão muito nítidos. You have a beautiful church, you know? Nós temos uma igreja muito bonita. You know what? Turn to the person beside you. You're looking fine today. Tell them that. Olhe para olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você hoje está muito nítido. Tá Now turn to the lindo. other person that you just neglected for any reason, and you would just go and tell them, you're looking fine too. E agora olhe para a pessoa que você negligenciou porque não quis falar com ela e diga: você também está muito nítido. Oh, yeah. Amen. Amen, church. Amen. Michael, you can put the logo in. I'm really excited today. Eu estou muito entusiasmado. I expected it not to show up. It's a pretty cool logo. I made it. É um logo que eu fiz. Today, the theme of the message E hoje a mensagem, o tema da is mensagem Scandal of Grace. é o escândalo da graça. Now, what is a scandal? O que é um escândalo? Well, normally it's something that you see that just shouldn't be happening. Algo que você vê e que não deveria estar a acontecer. You know, like politicians cheating their way to the top. Como políticos a enganar para poderem subir. You hear about priests touching on kids. Ouvem os padres tocando em crianças. You hear about the pastor sleeping with your wife. Houve o pastor a dormir com outra pessoa. That's a scandal. Isso é um escândalo. It shouldn't be happening Não deveria estar a acontecer. at all. Não devia de acontecer. And so I'm here to talk to you E eu estou aqui para falar about the biggest scandal that the world has ever known. acerca do maior escândalo que o mundo já conheceu. You know, when this happened, Quando isto it aconteceu, was all over the news. estava em todas as It notícias, was all over Facebook. estava no It Facebook, was shared on Twitter. no Twitter. You saw an image of it on Instagram. Viu uma imagem no Instagram. You liked it, shared it with your friends. Você gostou e partilhou com os seus amigos. Here, Nanny, have you seen this? Já viste isto? Nanny. Nani? Your nanny. Grandma. Your grandma. You're showing it to your grandma. vozinha, você já viu isto? You know, you shared it with everyone, everything. You know, this thing was huge. Isto foi algo muito grande. And yes, I am talking about the fact that Jesus Christ came down to the earth to die on a cross for my sin, for your sin, for the sin of the world. E eu estou a falar sobre Jesus Cristo vir à Terra, morrer por meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado de todo o mundo. An innocent man died that day. Homem inocente morreu naquele dia. So the text I would like to read is in Luke 23. Então, o texto da Bíblia que eu gostava de ler está em Lucas 23. If you all have your Bibles, Se vocês têm as vossas Bíblias, open in Luke 23. abram em Lucas 23. If you all have it open, we're going to start from verse 32. E nós vamos começar do versículo 32. Luke has 24 chapters. It's one of the Gospels. 23 is just almost finishing. Lucas tem 24 capítulos, é um dos evangelhos. 23 é um pouquinho antes de terminar. Actually, in one day I read 20 chapters of Luke. E um dia eu li 20 capítulos de Lucas. It was funny. I don't know. I just didn't want to stop. Eu não conseguia parar. Luke's one of my favorite books in the Bible. E Lucas é um dos meus livros favoritos na Bíblia. So, Michael, do you have it up? Luke 23, verse 32. There you go. Lucas 23, 32. NIV. I think I got the ESV. Could you put the ESV?
I don't know. Can you put the ESV? The English Standard Version. You know where it says NIV in the bottom thing? Just click on the ESV. Yeah, just click on the ESV. And put it up. Can you do it? It's still NIV. Okay, we'll just keep going with the NIV. And we'll read. 2 others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the Skull, there they crucified him. And the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. And the people stood by watching. But the rulers scoffed at him, saying, He saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, his chosen one. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine, and saying, If you are the king of the Jews, save yourself. There was also an inscription over him, This is the King of the Jews. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving a due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to me, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, while the sun's light failed, and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. And now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, Certainly this man was innocent. And all the crowds that had assembled for his spectacle, when they saw what had taken place, returned home, beating their breasts as mourning. And all of his acquaintances and the women who had followed him from Galilee stood at a distance, watching these things. E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salva os outros, assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temos a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Amen. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora 6, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Rasgando-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo os peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. No, it's a certain amen. Amen. So if you're new to this church or you just don't come that often, Se você vem a esta igreja ou não vem muitas vezes, just want to say that we love you eu só quero dizer que nós o amamos and that we want you to feel comfortable. e que você que possa sentir confortável. And if you don't really feel comfortable lifting your hands, E se você não se sente confortável em levantar as suas mãos, you don't have to. você não precisa. We won't judge you.
Nós não o vamos julgar a lot. muito. I'm kidding. But if you're new to this church, we just want to say that we believe Mas se você vem a esta igreja, nós só queremos dizer que nós acreditamos that Jesus is the Son of God. que Jesus é o Filho de He's the Deus, second member of the Trinity. é o segundo membro da Trindade. And he came down to earth Ele veio à Terra to live the life that we couldn't, para viver a vida que nós não podíamos, to die the death that we deserved, para morrer a morte que nós merecíamos, to give us the gift that we could not earn. para nos dar o presente que nós não poderíamos receber. This is Jesus. Isto é Jesus. So prior to this passage that we read, Antes desta passagem que nós lemos, Jesus is God, right? Jesus é Deus, né? And so he comes into the world through a virgin. Então ele vem à Terra através de uma virgem. And he's born Então ele nasceu just like any other baby, como qualquer outro bebê, cries a lot. chora muito. He's just keeping you up all night. Poor Mary, Ele acorda durante toda a noite, coitada da Maria. I'm sure Jesus cried a lot because Isaiah said he's a man of sorrows. So Eu acredito que Jesus chorava muito porque Isaías disse que ele era um homem de pranto, yeah. So sofrido. yeah, he's a man of sorrows. But anyway, he grows up. He has his normal childhood, Então ele cresce, ele tem uma adolescência normal. and this is something that only I think the young people would get E isto é algo que só this reference. os jovens podem entender. That he would go to high school. Ele vai não, ainda não é universidade, Escola. a secundária. Yes. He played Flappy Bird on his iPhone, Ele joga Flappy Birds no seu or celular. Angry Birds, or Temple Run, whatever you prefer. Oh, Angry Birds, ou o que vocês preferirem. He listened to One Direction's What Makes You Beautiful. Okay, maybe not that one. Go on, translate. Ele ouve One Direction, That's What Makes You Beautiful, ou talvez não é? But anyway, he grows up into an adult. Mas ele cresce e torna-se um adulto. And at 30 years of age, E quando ele tem 30 he anos, goes out to be baptized by John the Baptizer. ele vai ser batizado pelo João Batista. I say baptizer because he doesn't belong to any denomination, but he baptizes people. That's why his name is Baptizer. Eu chamo-lhe o Batista porque ele não pertence a nenhuma denominação, mas ele batiza as pessoas. Batizador. Batizador. Yes. John É the o Baptizer. batizador. But anyway, guys. After that, he goes into the desert. E após isso ele vai para o deserto. And right after that, 40 days later, E depois disso, 40 dias depois, he begins his ministry. ele começa o seu ministério. And he goes out and he begins to do miracles and proclaim the good news. Ele vai e ele começa a fazer milagres e a anunciar o Evangelho. And he calls out these 12 crazy guys. E chama 12 homens doidos. Why do I say they're crazy? Por que é que eu acho que eles são doidos? Just imagine this with me, okay? Imaginem isto comigo. Peter, Pedro, follow me. anda comigo. Segue-me. Who the hell are you? Quem é que tu és? I'm Jesus. Eu sou Jesus. Oh, you mean the guy that is going around saying that we must eat of your flesh and drink of your blood so we can have eternal life? Oh, aquele homem que anda por aí a dizer que nós temos que comer a tua carne e beber do teu sangue, Which is something quite offensive in the Jewish tradition. que é algo muito ofensivo na tradição judaica. Yeah, sure. Let me just leave everything I have behind and just follow you. Ok, então eu vou deixar tudo aquilo que eu tenho e eu vou te seguir. I mean, like, crazy, man. Peter was crazy. Doido. Pedro era doido. Peter was crazy, man. Era And doido. so was every other disciple. E todos os outros discípulos. After 3 years of ministry, E passado 3 anos de of ministério, proclaiming the news, of doing miracles, Anunci- of visiting cities, anunciar o Evangelho, a curar, a fazer milagres, a visitar cidades. the day finally came. O dia finalmente veio. One of his disciples, named Judas, Um dos seus discípulos, chamado Judas, betrays him with a kiss. trai-o com um beijo. He's sentenced to the worst death at the time. E ele é sentenciado para a morte mais horrível que havia naquele tempo. Even though no flaw was found in him.
E mesmo não houve nenhum erro que o puderam encontrar nele. Death on the cross. Mas ele foi condenado à morte. And so Na cruz. Jesus was taken and he suffered pain. Então Jesus foi levado e ele sofreu a dor. It was Roman tradition at the time E havia uma tradição na altura that before the criminal went to the cross, que antes que o criminoso fosse para a cruz, they would whip him eles o açoitavam 40 times minus 1, 40 vezes menos uma, 39. 39. It was 39 times because the Romans believed that 40 times or more would kill the person. E era 39 porque os romanos acreditavam que mais de 40 poderia matar uma pessoa. And their objective was not to kill the person, E o objetivo não era matar a pessoa, but it was to inflict as much damage as they could, as much pain and as much suffering. era fazer com que eles sofressem o máximo possível, que tivessem a maior dor possível. And so, in this whipping, E quando eles estavam a açoitá-lo, it is believed that the Romans used what is called the cat of nine tails. eu acredito que eles usaram este tipo de chicote. Obrigada. And this would consist of a wooden handle, E normally wooden, normalmente tinha um cabo de madeira and out of it would be coming out 9 whips. e saía desse cabo de madeira 9 chicotes. At the end of them E no final de cada would be normally a metal ball, tinha uma bola metálica and this would hit the criminal's skin. e isto ele atingia a pele do criminoso. And he would sort of tender it as if you're preparing a meat for the barbecue, you know? E era como se estivesse a preparar a carne para fazer um churrasco e preparava, fazia com que a pele ficasse macia. Then along those 9 whips, E nesses 9 chicotes there was a bunch of sharp pieces of bone or metal. estavam pedaços de metal ou osso. And so when the soldier went to whip Jesus, E quando um soldado fosse açoitar Jesus, the 9 tails would spread, the 9 whips. os 9 chicotes eles se And espalhavam. let's say it was in the back, so it would spread all over his back. E vamos dizer que seria nas costas e então iria se espalhar pelas costas. And those sharp objects would sink into his skin. E aqueles objetos afiados, eles entravam dentro da carne Then the soldier would pull gently, e o soldado iria puxar gentilmente to make sure it sank in deep. para ver que estava mesmo enfiado. And when he was, he would rapidly take it out and rip the flesh out of the criminal, or Jesus in this case. E quando ele visse que realmente estava lá dentro, ele tirava rapidamente para arrancar carne do criminoso. Just imagine the agony and the pain in this. Imaginem a agonia e a dor. And it was disto. done 39 times. E era 39 vezes. And even after that, Jesus went to the cross. E depois disso, Jesus ainda foi para a cruz. Because the murderers were not happy. Porque os criminosos não The estavam... murderers. Os His murderers. assassinos não estavam He satisfeitos. had to suffer more. Ele ainda tinha que sofrer mais. So let's talk about the cross for a minute. Então vamos falar sobre a cruz por um minuto. It is believed that the cross was invented by the Persians and perfected by the Romans. Acredita-se que a cruz foi inventada pelos pérsios It was e aperfeiçoada pelos romanos. normally a cross section, Normalmente era sort of like a T, era um T and it was a symbol of shame and of pain and of suffering and of disgrace, just to name a few things. era o símbolo de dor e desgraça e de sofrimento, para dizer só algumas coisas. And whoever went there, E aqueles que iam para lá, they would just suffer the worst of deaths. It was the worst possible death. It was reserved to the worst criminals of the time. eles sofriam a pior morte, era reservada para os piores criminosos da altura. And so the criminal, after the 39 whippings, Então o criminoso, depois das 39 chicotadas, he's pouring out blood. ele estava a verter sangue, He's just almost dead.
quase morto. they would give him the cross, Então davam-lhe a cruz and the criminal would have to carry the cross to the place of crucifixion. e o criminoso ele tinha que carregar essa cruz até ao lugar da crucificação. And he would carry it, and it would be done in a public place, E eles carregavam e era num lugar público, so that everyone who would walk by para que todos aqueles que estavam no caminho, would see the criminal, eles podiam ver o criminoso and they would know, e eles sabiam. whatever he did, don't do it. Aquilo que ele fez, não façam. It was a way of putting and causing fear in the population. Era uma maneira de causar medo à população. And so when they got there to the place of crucifixion, Então, quando ele foi para aquele lugar da crucificação, we'd open wounds, they would lay you on your back on the cross. eles deitavam a pessoa de costas na cruz, Or your front if you were a woman. ou na frente se fosse uma mulher. And they would put nails through your hands and your feet. E eles colocavam pregos pelas suas mãos e os seus pés, Because the most sensitive nerves on the human body are on your hands and your feet. porque os nervos mais sensíveis do teu corpo estão nas tuas mãos e nos teus pés. So the way of causing as much pain was through the hands and the feet. Então a maneira de causar mais dor era através das mãos e dos pés. And then they would lift up the cross, E então eles levantavam a cruz and they would slam it back down in a hole. e eles colocavam-na dentro de buraco no chão. Just imagine being hanging on the cross when that happened, when you slam back down. Imaginem você estar pegado naquela cruz quando aquela cruz ficasse direita. The main cause of death on the cross was actually a lack of oxygen. A razão por morrer na cruz era, na realidade, falta de oxigênio. Asphyxiation. Asfixação. Asfixia, não é? This is because, unlike what you think, wouldn't really be hanging on the cross like this all the time. Isto porque a gente pensa, mas nós não estaríamos sempre assim na cruz. Why? Because after a while your arms get tired Porquê? Porque passado um tempo os teus braços ficam and cansados you begin sliding down. e então começas a deslizar para baixo. Once you are down enough, E quando você está abaixo o because of suficiente, all the wounds that were on you, por causa de todas as feridas que estão em ti because of the blood that was pouring out, e por causa do sangue que foi and derramado because of the position that you were in, e por causa da posição que tu estás, your body would stop receiving oxygen. You would not be able to breathe. o teu corpo não recebe oxigênio e tu não conseguias respirar. And you would have to get yourself back up to breathe. E então terias que levantar novamente para começar a respirar novamente. And what happened on the cross E o que acontece na cruz is that the criminal would actually be coming in and out of consciousness. é que o criminoso começava a sair e entrar, a ficar inconsciente Because of pain. por causa da dor. But when you would go into consciousness, your body would fall down. Mas quando, It would slide down. mas quando tu ficavas inconsciente, o teu corpo ele descia. But when you didn't have any more oxygen, Mas quando não tinhas mais your oxigênio, body would wake up so you would be able to lift yourself up. o teu corpo acordava e então conseguias levantar. The problem is you either didn't have strength or your body didn't wake up and you would die asphyxiated. O problema é que às vezes ou não tinhas força ou então não acordava e então morrias de asfixia. This could go on, history tells us, for as maximum as 9 days. Isto poderia continuar, e a história diz-nos que poderia continuar até 9 dias. That's the maximum recorded. É o máximo que alguém podia It is aguentar. estimated that Jesus was on the cross for 6 hours. E é estimado que Jesus esteve na cruz durante 6 horas. In that pain, in that suffering, E a dor e o sofrimento. in the lack of oxygen, E a falta de in oxigênio. urine and feces, E a urina e as fezes. all in there. Tudo. And unlike what, you see in pictures and movies, E não é como nós vimos nos filmes. the cross was put at eye level.
A cruz, ela era colocada no nível in such a way that you would be able to look the criminal in the eyes. no nível dos olhos, numa maneira em que você podia olhar para o They criminoso would not nos be hanging olhos. up there, they would be hanging right here. Não estaria lá em cima, estaria aqui mais em baixo. So that you'd be able to look at him. Então você poderia olhar para So when ele. Jesus gets mocked, Quando Jesus está a ser gozado, his accusers Zombado. are looking him in the face, probably even spitting on him. os seus acusadores estavam face a face com ele, talvez até cuspindo nele. And there's something that I would like to speak about. É algo que eu queria dizer. Oh wait, I have it here. Up. It's in verse. Sorry about that. I should know it, but I forgot to put it. Verse. All right. Thanks, Mom. Thanks, Mom. We're going to go to verse 36. Can you put verse 36 up? Vamos ler o versículo 36. 36. That's my logo, which you cannot see. It says Scandal of Grace. All you can see is off. But anyway. 36. 36. We're waiting. 36. Come on, Michael, you can do it. 36. I know you can. I know you can. You can do all things through the one who gives you strength. Ask Jesus to press the button. Jesus, take the wheel. Amen. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre. See, when I read this for the first time, E quando eu li isto pela primeira vez, I was like, oh, that's nice. eu pensei, é simpático. I mean, he's in pain, suffering, he's about to die. Ele está com dor, está a sofrer, está quase a morrer. And they give him something to drink, right? Eles dão-lhe algo para beber, não é? As I looked more into it, Mas quanto mais eu olhava para isto, I found out some things. eu descobri algumas coisas. In Israel at the time, yes, Em Israel, naquele tempo, there was this public toilets. havia estas banheiros, banheiros públicos, Because most houses would not have sanitation or anything. porque a maior parte das casas não tinha sanidade. And so you'd have these public toilets where you go to and do your business. Então você ia a estes banheiros públicos, onde ia e fazia o seu negócio. So you as go coisas. there and you would sit down, Então ia lá e sentava-se. you do it, and then there would be there would be water underneath you. E havia água embaixo. So you could grab it and you could clean yourself. E você poderia apanhar essa água e limpar-se. But here's the thing. Mas Here's the thing. The rich people didn't want to clean themselves. os mais ricos não se queriam limpar a eles That's próprios, disgusting, right? porque é nojento. So they hired slaves to do it. Então eles tinham escravos para fazer isso. But here's the thing. The slaves also didn't want to do it. Mas os escravos também não queriam fazer isso. But because they're slaves, they had to do it. Mas como eles eram escravos, eles tinham que fazer isso. But because they were smart, they did it a different way. Mas como eles eram inteligentes, eles faziam de uma maneira They diferente. invented something. Eles inventaram algo. They grab a stick Eles tinham um pau and a sponge. e uma esponja They would get it together e eles punham junto and they would use that to clean. e eles usavam isso para limpar. Yeah. They would actually use the same sponge for many people. E eles usavam a mesma esponja para várias pessoas. Until they found out that it carries infection and it carries disease. Até que eles descobriram que havia infecções e doenças que podiam ser And transmitidas. so to prevent this from happening, E para prevenir isso acontecer, they would dip the sponge into sour wine. eles punham a esponja dentro de vinagre. And because Jesus would not shut up with things like, Father, forgive them, they know not what they do, E como Jesus não se calava a dizer coisas como Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. the soldier carrying one of these
O soldado que estava com uma destes esponjas, because it was common for soldiers to carry one of theirs at the time, porque os soldados eles carregavam com uma destas coisas. grabbing one of his, puts a stick in the sponge, and he shoves it into the mouth of Jesus, so that is the last taste in the mouth of the creator of the universe. Ele pega naquilo e ele põe na boca de Jesus, e esse é o último gosto que Jesus tem na sua boca, Just so he would shut up. para que ele se cale. The man who created it all, O homem que criou tudo, God Almighty. Deus poderoso. The last taste on his mouth before he died O último gosto que ele teve na boca antes de morrer was of feces. foi de fezes. And yes, it was bad. E sim, isso foi mau. Everything that happened was bad. Tudo aquilo que aconteceu foi muito mau. But there was something that was worse. Mas há algo que foi muito pior. Because if you take the whipping, Porque se você retirar os açoites, yes, the whipping was bad. sim, os açoites foram maus. Yes, it was horrible. Sim, foi horrível. But Paul says in 2 Corinthians 11:24, Mas Paulo diz em 2 Coríntios 11:24, 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked at night. And a day I was adrift at sea. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. And the whipping was bad. It was horrible. It was painful. E os açoites foram maus, foi horrível, foi doloroso. But Paul got the same thing Mas Paulo, ele passou pela mesma coisa. 5 times actually. 5 vezes. And let's talk about the crucifixion. E também não é sobre a crucificação. And let's talk about the crucifixion. E vamos falar sobre a crucificação. The crucifixion was bad. A crucificação foi muito má. But crucified was also Peter and Andrew. Mas Pedro e André também foi crucificado. Peter didn't deserve. He thought that he wasn't worthy of dying like Christ, so he actually was crucified upside down. E o Pedro, ele achou que não era merecedor de morrer da mesma maneira que Jesus morreu, então ele foi crucificado de cabeça para baixo. And don't get me wrong, I am not taking away any value of what it was. It was truly horrible. It was a horrible act. It was the most painful death that you could go through. E eu não me levem a mal, eu não estou a tirar nada daquilo que ele passou. Foi a morte mais horrível, foi as coisas mais horríveis que alguém podia passar. But there was something else. Mas havia algo mais. Something else that happened on that cross. Algo que aconteceu naquela cruz. Something else that Peter and Andrew or Paul didn't have to go through. Algo que Pedro e André e Paulo não tiveram que passar. And that was a spiritual separation from God. E isso foi a separação espiritual de Deus. When Jesus cries out, Father, Quando Jesus gritou, Pai, why have you forsaken me? por que me abandonastes? At that moment, Naquele momento, our pain, a nossa dor, our shame, a nossa our vergonha, condemnation, a nossa condenação, our sin, o nosso the pecado, death that should be upon us a morte que deveria of estar the entire world sobre nós, was sobre todo o upon mundo, Jesus Christ. estava sobre Jesus. And because 1 John chapter 1 says that God is light and there is no darkness in him. E porque Deus, em 1 João 1 diz que Deus é luz e não há nenhumas trevas nele. And because he is holy, E porque Ele é santo not have communion with sin. e não pode ter comunhão com o pecado. At that time, Jesus was absorbing all of the world's sin. E naquela altura Jesus estava a absorver todo o pecado do mundo. And so God the Father, the first member of the Trinity, turned his back on the second member of the Trinity, which is Jesus. Então Deus o Pai, Ele virou as costas ao segundo membro da Trindade, Deus o Filho. For the first time in eternity, E pela primeira vez na eternidade, Jesus was alone. Jesus estava sozinho. In the whipping, E os açoites, God was there.
Deus estava lá. Carrying the cross, Quando ele estava a carregar a cruz, God was there. Deus estava lá. But when he was hanging off that cross, Mas quando ele estava pendurado naquela cruz, absorbing all of our sin, quando ele estava com todo o nosso pecado, God was not there. Deus não estava lá. And so he said, E então ele disse, it is finished. está terminado, And he breathed está his last. consumado. E ele expirou. And Paul says it best in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. E o Paulo diz da melhor maneira em 2 Coríntios 5, no versículo 21. God made him who had no sin to become sin for us. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos, So that in him we might become the righteousness of God. para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. It's what happened on the cross. É o que aconteceu na cruz. Well, that's why it was so horrible. É por isso que foi tão horrível. That Jesus never did anything. Que Jesus nunca fez nada. Jesus never sinned. Jesus nunca pecou. He's completely holy and blameless. Ele era completamente santo e sem pecado. And he was condemned to death. E ele foi condenado à morte. And God had to turn away from him. E Deus teve que virar as costas a ele. Because he became sin for us. Porque ele se tornou pecado por nós. And you know what? We killed God. E sabem que mais? Nós matamos Deus. We killed him. Nós o matamos. Our sin drove him there. O nosso pecado It's be- mandou para lá. It's because of our sin and our flaws that Jesus even came down to the earth. É por causa do nosso pecado, das nossas falhas, que Jesus veio à terra. We killed him. Nós o matamos. So much for good news, right? Isto é que são boas novas, né? You know, we go around as Christians and we're like, good news, Jesus died. E nós dizemos, oh, boas notícias, Jesus morreu. But we killed him. Mas nós o matamos. So where's the good news? Então, onde estão as boas novas? Good news are found in this word, for. As boas novas são encontradas For. nesta palavra, por. We killed God. Nós matamos Deus. Those are bad news. Essas são as más notícias. But he did it for us. He did it to love us. He did it to seek us. He did it to be with us. Yeah. Those are good news. Can anyone lift up a shout of praise for this good news? Mas ele morreu por nós, ele fez isso para nós. Não consigo dizer tudo. Amen. Good news are found in that. As boas novas são encontradas nisso. And guys, there's nothing you can do to earn your salvation. E não há nada que você possa fazer para ganhar a sua salvação. Jesus said it is finished. Jesus disse, está terminado, está consumado. At that time, all of your sin, all of your shame, and all of your condemnation, and anything that Satan had on you went with him. E naquela altura, toda a vossa condenação, toda a vossa vergonha, tudo aquilo que Satanás tinha contra você, estava lá. And salvation is found for anyone who looks upon him, to calls upon his name, and who repents, which literally means to turn away from your sin. E salvação é encontrada por aquele que se vira para ele Calls upon his name to e, repent, e which literally means to turn away from your sin. chama o seu nome And repents, e se arrepende. which means to turn away from your sin. E o que quer dizer que se virar do seu pecado. This is why religion is a joke. Isto é por isso que religião é uma piada. That's why we don't have to be good people. É por isso que nós não temos que ser bons. This is why we don't have to fix ourselves before we come to God. Isto é por isso que nós não temos que nos preparar antes de vir para Deus. This is why we don't have to be good enough. Isto é por isso que nós não temos que ser bons o suficiente. Those are good news. Isto é as boas novas. I'd like to speak about the centurion in this passage. Eu gostava de falar sobre o centurião nesta passagem. Now, if you don't know what a centurion is, Se você não sabe o que o centurião é, picture this really big and tall guy.
Imagina este homem grande e forte He would be in a really high rank in the army. que estava numa patente muito Roman grande army. no exército romano. So picture like general of the special forces, Então imagina o general das forças especiais, CIA, NSA, whatever, qualquer coisa assim, the army. no exército. He's full of scars. Está cheio de He has the cicatrizes, craziest stories. tem as histórias mais He killed doidas, people. matou pessoas. And he's one of them people that you just really don't really feel very comfortable around because you're just really a little bit scared of him. You know? E é daquele tipo de pessoas que você não se sente assim muito confortável porque você tem medo dele. That's what a centurion is. Isso é um centurião. And in this moment, E neste momento, he's been hired by the Roman government ele tinha sido contratado pelo governo romano to kill people. para matar pessoas. He's basically like a state-sponsored hitman. É tipo um contratado do governo para um assassino do governo. Great, I lost my thing. Where's the verse? Okay, here it is. And we read, E nós lemos, after everything that had happened, depois de tudo aquilo que aconteceu, we read in verse 47, nós lemos no versículo 47. I slightly look to my side to see if it's in the projector, Michael. We read in verse 47. Nós lemos no versículo 47. That's 36, 47. 40, Just 11 more. There you go, baby. Now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, certainly this man was innocent. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. How great is this, church? Como isto é maravilhoso. How awesome is this? Tão tremendo. This guy had nearly murdered Jesus. Este homem, ele tinha assassinado Jesus. He literally did it. Ele assassinou Jesus. He was the worst of kinds. Ele era o pior das espécies. He was a murderer. Ele era um assassino. He was there to kill. Ele estava lá para matar. What does this say? E o que é que isto quer dizer? It says that no matter what you've done Isto quer dizer que não interessa aquilo que vocês fazem. or what you didn't do. Aquilo que você fez ou não fez. It doesn't matter if you're good or you're bad. Não interessa se você é bom ou mau. It doesn't matter what past you have. Não interessa o passado que você teve. If you repent and call on His name, you are forgiven. Se você se arrepende e clama pelo seu nome, você é perdoado. Jesus will be saying, Father, forgive them. They know not what they do. Jesus estava dizendo, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. But it's not over. Mas ainda não terminou. Oh, no, it's not. Não, ainda não terminou. Let's read in verse 39. Vamos ver no versículo 39. 39. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Aleluia. Onde os malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. How awesome is this, church? Como isto é de tremendo, igreja. Jesus is crucified between two criminals. Jesus está a ser crucificado no meio de dois criminosos. This is something the prophet Isaiah had prophesied 700 years before Jesus. Isso é algo que o profeta Isaías tinha profetizado 700 anos antes de Cristo. And what do we believe in Light for the People? E nós acreditamos na luz para os povos? What do we believe? O que é que nós acreditamos? We believe that the Bible is inspired by God.
Nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus. It is the Word of God. Que é a palavra de Deus. It is God-breathed. Que é respirada por Deus. That it is eternal. Que é eterna. And there are no flaws in it. E que não há falha nenhuma nela. So 700 years before, Então 700 anos antes, this guy writes that Jesus is It- going to be hanged on the cross between two criminals. este homem, ele escreve que Jesus irá morrer na cruz no meio de dois criminosos. And in this passage, it is coming true. E nesta passagem está a tornar-se verdadeiro. And the criminal here, E o criminoso aqui, he repents. ele se arrepende. What does this say? O que é que ele diz? It says that no matter who you are, Isto diz que não interessa aquilo que você é, no matter what you do, não interessa aquilo que você faz, no matter how far gone you are, não interessa o quanto longe de Deus você está, no matter if you're about to die, não interessa se você está quase a morrer. if you call upon the name of the Lord Jesus Christ, your sins are forgiven. You don't need to do anything else. Jesus forgives you. Se você clama o nome do Senhor, você será perdoado. Não interessa aquilo que você fez. Yeah. Yeah. This man had done nothing to earn his salvation. Este homem não fez nada para merecer ganhar a sua salvação. He was a murderer, Ele era um criminoso. a criminal. Ele era um assassino. As he says, he deserves the cross. E como ele próprio diz, ele merece a cruz. He didn't volunteer at his local church. Ele não se voluntariou na sua igreja local. He wasn't a worship leader. Ele não era um líder de louvor. He wasn't a pastor. Não era um pastor. Hell, he didn't even go to church. Ele nem ia à igreja. But at that moment, Mas naquele momento, he repented. ele se arrependeu. And Jesus said to him, "Truly I say to you, you today will be with me in paradise." E Jesus disse, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. You don't have to be good enough. Você não precisa de ser bom o suficiente. Jesus did it all. Jesus fez tudo. That's the scandalous grace we're talking about. Este é o escândalo da graça que nós estamos a falar. It shouldn't be happening. It shouldn't be happening. Não deveria de estar a acontecer. In the goodness scale, Na escala de bondade, we have Jesus up top nós temos Jesus aqui no as topo good. como bom. And then at the bottom, there's all of us. E lá embaixo estão todos nós. And what happened in this scandal E o que aconteceu neste escândalo is that the only good person é que a única pessoa boa died. morreu. And all the bad people E todas as pessoas más are set free. são libertadas. It doesn't make sense. Não faz sentido. But that's the beauty of it. Mas isso é a beleza disto. He volunteered. Ele se voluntariou. He was not killed. Ele não foi morto. He volunteered as a sacrifice. Ele se voluntariou como sacrifício. When nobody else would. Quando mais ninguém o faria. When nobody else could. Quando mais ninguém podia fazer isso. Jesus stood up in heaven and said, I will do it. Jesus, ele se levantou lá no céu e disse, eu vou fazer I will isso. die for humanity. Eu vou morrer pela humanidade. I will go through the 39 whippings. Eu vou passar pelas 39 chicotadas. I will carry my cross. Eu vou carregar a minha cruz. I will be crucified. Eu vou ser crucificado. Spend 6 hours on that cross. Passar 6 horas naquela And the cruz. worst of it all, be rejected by my own father. E o pior de tudo, ser rejeitado pelo meu próprio pai. As I absorbed the sin Por quando eu absorvi todo o pecado. of Carlos, Pelo of Carlos, brother Joseph. pelo irmão... Quem? Ah, José. I translate his name. It sounds better in English. Of Lillian, A Liliane. of me, of my mother, De mim, da minha mãe. anyone, De toda a and gente. everyone. E todo o mundo. Of murderers, De todos os of assassinos. school teachers, Das professoras. of builders, Dos construtores. students, Dos
Estudantes, everyone from young to the oldest, de toda a gente, desde o mais novo ao mais velho. all of our sin Todo o nosso pecado forgiven. perdoado. And so when we hear about this scandal, Então, quando ouvimos acerca do escândalo, shouldn't we be sharing it? não deveríamos estar a partilhar. The world outside, they want to know about this scandal. O mundo lá fora, eles querem saber acerca desse escândalo. They are hungry Eles têm fome and thirsty e com sede for something that only Jesus can satisfy. por algo que só Jesus pode satisfazer. They want to know, church. Eles querem conhecer, igreja, There's a guy que há um Deus that was so innocent, que era completamente inocente, but still died on the cross. mas morreu na cruz. Speak of what he did to you. Fala aquilo que ele fez por si. Man, I always struggle with this drug addiction, but when I met Jesus, man, I've been completely set free. Eu lutava contra este vício de drogas, mas quando eu conheci Jesus, eu fui completamente liberto. Man, I struggle with depression, but once I met Jesus, man, I have joy, the joy of the Lord. Eu lutava contra a depressão, mas quando eu encontrei Jesus, eu tenho a alegria do Senhor. Man, my life was going nowhere, but once I met him, he gave me purpose. A minha vida não tinha sentido, mas quando eu o conheci, eu comecei, a minha vida tem um propósito. I was struggling with cancer. I was about to die, and Jesus came and he miraculously healed me. Eu estava com câncer e Jesus veio e ele me curou milagrosamente. Scandals. Escândalos. Because the scandal of grace, Por causa do escândalo da graça. when it's poured out into people, Quando ele é derramado sobre as pessoas. it begins more scandals. E começa a criar mais escândalos. Just the fact that you're here today, Só o facto de você estar aqui if hoje, you have been renewed, se você já foi renovado, if you have been completely changed, se você já foi completamente mudado, just that fact só esse fato is a scandal. é um escândalo. Because you shouldn't be here. Porque você não deveria estar aqui, I shouldn't be here. eu não deveria estar aqui, You should be out there, chasing girls, devia estar lá fora a correr atrás de garotas, drinking, bebendo, partying, em festas, having fun. Woo! a ter um bom tempo. But here's the scandal. I'm not out there. Mas aqui está um escândalo, eu não estou lá fora. I'm in here, Eu estou aqui sharing what I know of the Word of God with you. a partilhar aquilo que eu sei da palavra de Deus com vocês. Because I've been transformed. Porque eu fui transformado. I've been renewed. Eu fui renovado. I've been set free. Eu fui liberto. I am new creation. Eu sou uma nova Thanks to the criatura. scandal of grace Através do escândalo da of graça. Jesus. Ó Jesus. Thanks to the cross. A graças à cruz. And how many people here have a scandal to tell? Quantos de vocês têm um escândalo para contar? How many of you have something that God did? Quantos de vocês têm algo que Jesus fez? Something that just seemed impossible. Algo que parecia impossível. And He did it. E Ele o fez. Doors were closed. As portas estavam And fechadas. they were open. E depois se abriram. The impossible O was impossível made possible. foi feito possível. I was in a way, Eu estava num caminho and He put me in another way. e Ele me colocou noutro caminho. I was a person, Eu era uma pessoa and He changed me. e Ele me mudou Scandalous. escandalosamente. But it happened. Mas aconteceu. What I want you guys to go home with today E o que eu quero que vocês vão para casa a pensar is that we serve a powerful God. é que nós servimos um Deus poderoso. Serve a God of the impossible. Nós servimos o Deus do impossível. We should walk. Nós devemos caminhar. We should live Nós devemos viver in light of that. na In light of that. Light of that. Taking that into consideration, having that in your mind. que nós devemos ter sempre isso em consideração e deve guiar a nossa vida.
Yesterday we had 3 examples of this. Ontem nós tivemos 3 exemplos disto. And one of them was shared here today. E um deles foi compartilhado hoje. Yesterday Edivani shared Ontem o Edivani compartilhou how he had a massive debt. com onde ele tinha uma dívida enorme. How he had a car that he gave to the church. E como ele tinha um carro que deu à igreja. And how God provided for him. E como Deus proviu na vida dele. And brought him to Ireland. E o trouxe à Irlanda. All according to his purpose. Tudo de acordo com o seu propósito. Ilma shared Ilma compartilhou how God made them legal in this country against all odds. como Deus fez com que eles ficassem legais neste país contra toda a expectativa. And my dad, E o meu pai, and today Lillian, e hoje a Liliana, shared how Lillian's mother compartilhou com a mãe da Liliana. was completely healed of a kidney stone. Foi completamente curada de uma pedra no rim. When the church cried out Quando a igreja clama a Deus for God's moving, para o mover de Deus, for His power, para que o seu poder, there is nothing that is too big for Him. não há nada que seja grande demais para There Ele. is nothing that is too hard for Him. Não há nada que seja demasiado difícil para If God Ele. wants to, E se Ele quer, if the church cries out, e se a igreja clama, He will do it. Ele irá fazer. So Edivani, how are you still here? God? E Edivani, como é que tu ainda estás aqui? Deus? How do you still have food in your table? God? Como é que tu ainda tens comida na tua mesa? Deus? Ilma, how are you legal in this country? Ilma, como é que tu és legal neste país? It's all God. É tudo Deus. It is all God. É tudo Deus. He does all of these things Ele faz estas coisas todas for His glory. para a sua glória, And the church should walk like this. para a igreja caminhar. The church should walk like E a this. igreja deveria de caminhar assim. We should have a testimony Nós deveríamos ter testemunhos of how it was all God. como é tudo Deus. At the point that we knew whatever I have, whatever I can do nothing in this situation. E até o ponto em que nós podemos dizer que tudo aquilo que eu faço, eu não posso fazer nada nesta situação. Right now, only God will help. Neste momento, só Deus irá ajudar. You know, sometimes God will lead us into certain situations E às vezes Deus nos leva a algumas situações just so that we will ask for His help, para que nós lhe peçamos a sua ajuda, so that He can finally act para que Ele possa agir finalmente and show you that He's there e mostrar que Ele está lá and show you that He cares. e mostrar que Ele se preocupa. And to speak, you don't need to have a theology degree, or you don't need to be a pastor or an evangelist. E para você falar, você não precisa de ter um curso teológico ou ser um pastor ou um evangelista. Just speak of what He did to you. Fale somente aquilo que Ele fez em si. And my dad spoke about this yesterday. E o meu pai falou sobre isto ontem. Why is the church not walking in power? Why is the church not walking in power? Por que é que a igreja não está caminhando em poder? Why aren't the sick getting healed? Por que é que os doentes não estão a ser curados? Why do we still have empty chairs? Por que é que nós temos ainda cadeiras vazias? Church, we got a scandalous God that does the most outrageous things for His glory. Nós temos um Deus que faz as coisas mais escandalosas para a sua glória. He gave His Son and resurrected, and today He sits at the right hand of the Father. Ele deu o seu Filho e o ressuscitou, e Ele hoje vive à direita de Deus Pai. Tell me that isn't a scandalous God. Digam-me se isto não é um Deus de escândalo. Tell me that isn't a powerful God. Digam-me que não é um Deus poderoso. I believe in a church that walks in power. Eu acredito numa igreja que caminha em poder. I believe in a church that makes a difference. Eu acredito numa igreja que faz a diferença. I believe in a different church. Eu acredito numa igreja diferente. I believe in a church where the sick come in and they leave out healed. Eu acredito numa igreja que o doente vem e ele sai curado. I believe in a church that causes revival.
Eu acredito numa igreja que procura avivamento. I believe in a church that does the impossible. Eu acredito numa igreja que faz o impossível. All of this for the glory and honor of God. E tudo isto para a honra e glória de Deus. Is this a church? E isto é a igreja. Is that you, church? Are you the church that I believe in? If Você you é a are, somebody ought to igreja. lift up a shout of praise in this place. Aí a igreja que nós precisamos. Aleluia. I didn't let her translate. I'm sorry. Vocês compreenderam tudo. You know, when things get excited, you just can't stop. Aleluia. So I'm just going to conclude now. Whoever's in the offerings, you know, they have 10 minutes right now. 5. I think it's Leanne, isn't it? No? Tiago. It's Tiago? Okay. But, you know. I would just like to finish up with one of my absolute favorite passages in the Bible. Eu gostava de terminar com uma das minhas passagens mais favoritas da Bíblia. You know, the Bible is all God's word. A Bíblia é tudo a palavra de Deus It is all completely amazing. e é completamente incrível. But there is nothing like Isaiah 53. Mas não há nada como Isaías 53. So let's open our Bibles there. Isaiah 53. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 53. It's a long text. But this will summon up, it will summarize everything that I just said. É longo, mas vai resumir tudo aquilo que eu disse. Take into account, this was written 700 years before Jesus even came into the picture. E lembrem-se que isto foi escrito 700 anos antes de Jesus ter nascido. We serve a powerful God. Nós servimos um Deus poderoso. He knows the future. Ele sabe o futuro. Isaiah 53 is Isaías 53. número 3. Verse number 3. Versículo 3. We'll start from there. Começamos aí. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. If you can put that in the NIV, Anna. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. He was assigned a grave with the wicked and the rich in his death. Though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offering and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for our transgressors. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou-mo ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. The gospel is here, church. O Evangelho está aqui, igreja. Our Jesus, O nosso Jesus, my Jesus, o nosso Jesus, pierced for our transgressions, que foi transpassado pelas nossas transgressões crushed for our iniquities. e moído pelas nossas transgressões. God's wrath was upon him. A ira de Deus estava sobre ele. He did not deserve it. Ele não merecia, I deserved it. eu merecia. I deserved to be there. Eu merecia estar lá. He didn't. Ele não. And he came down to earth E ele veio à terra so that, as the passage says, e como esta passagem diz, he would intercede for our transgressors. ele intercedesse pelos transgressores. Who are the transgressors? Nós somos os transgressores. We are the transgressors. Nós somos os transgressores. That's us. Nós. This Bible passage, E esta passagem bíblica, there's God, there's Jesus. Deus e Jesus. There's the criminals, there's the rich man that buried him. Há os criminosos, há o rico que o enterrou. There's the cross, Há a cruz. all written 700 years before Jesus. Tudo escrito 700 anos antes de Jesus. But he did not open his mouth. Mas ele não abriu a sua boca. Not once Nenhuma vez did Jesus raise his voice to murmur, que Jesus levantou a sua voz to curse other people, para amaldiçoar alguém, to speak badly of other people. para falar mal de alguém. The soldiers in there, Os soldados lá, they looked him in the eye eles olharam-no nos and olhos said, if you are the king of the Jews, if you are the son of God, e disseram: se tu és o rei dos judeus, se tu és o filho de Deus, come down from there. sai daí. And at that point, E naquele momento, Jesus being the son of God, Jesus sendo o filho de Deus, Jesus being the king of Jews, o Jesus sendo o rei dos judeus, he could have come down, ele poderia ter descido lá, but he knew the will of God mas ele sabia a vontade de that had Deus, been shared ever since Genesis que tinha sido compartilhada desde Gênesis all the way to Revelation, até Apocalipse, that he would not come down, que ele não iria descer, but that he would suffer, mas que ele iria sofrer, that he would go through the pain, que ele iria atravessar aquela dor, that he would die que ele iria morrer for my transgressions pelas minhas and transgressões for the transgressions of the world, e pelas transgressões do mundo, for all of our sin. pelos nossos pecados. Jesus died. Jesus morreu. And the good news, E as boas novas, he died for us. ele morreu por nós. Can we lift up a shout of praise for this good news, church? Podemos nos I just want levantar. to thank you for gritar. listening to me for like an hour. I think it's so much. All glory goes to God. I believe that he spoke to you. Obrigada. Toda a glória a Deus. Eu acredito que Deus falou consigo. And if he spoke to you, let's give a bigger shout of praise, because I think you can do better. Come on.
Come on, church. It's all for Jesus. All for Jesus. Tudo é para Jesus. Amém.